O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu-o e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar um instantezinho. Queridos e amados irmãos e irmãs, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Mais uma vez, quero acolher de uma forma muito especial todos os que fizeram durante este dia. Desde manhã, muitos participaram da missa das 7, da experiência de oração em nível regional, aqui na nossa paróquia de Santa Maria. E quero dizer, também acolheu o Luiz, Luizinho, esqueci seu nome, Lourdes. Francisco está por aí ou foi embora? O Francisco está aí? Está aí, Francisco, coordenador da renovação aqui da nossa região Anchieta, o Felipe,
né, dos ministérios de cura, né? Pregação, né? Não sei, troco. Pregação também em nível regional. Então, acolher a todos na figura deles, né? E reafirmar que essa nossa paróquia de Santa Maria, ela é de fato a casa de Nossa Senhora e a nossa casa, né? Eu conversava com o Dom Pedro nesses dias e eu dizia, né, para ele, como é difícil a gente ter uma paróquia aonde ela vira um feudo, né? Aonde ela fica em si mesma e ela não se abre para a nossa diocese, não é? Nós não somos uma ilha, nós somos uma igreja. E igreja é comunhão, não é? E é bonito a gente fazer um evento regional, onde a gente aglutina todas as paróquias, um evento diocesano, mostrando que a paróquia é a casa dentre as casas, não é? E que nós somos uma única igreja, com expressões diferentes, com movimentos pastorais, associação, mas tudo em vista da comunhão, da unidade, tudo em vista do corpo, né? Então, eu dizia para Dom Pedro, mesmo quando eu estava em Diadema, na paróquia Maria Mãe dos Pobres, mesmo sem ser o coordenador da região, eu abria a paróquia para muitos eventos da região, né? Então a gente tem que ter essa disponibilidade e essa abertura, porque de fato é o Espírito Santo que conduz a igreja. Nós somos administradores dos bens da salvação, não é? Somos meros administradores, mas o Espírito Santo, Ele é Deus, Ele é o Senhor que dá a vida e é Ele que nos conduz, né? Então, podem ter certeza que essa paróquia estará sempre aberta para toda a vida, né, de nossa diocese, das pastorais, movimentos, né? Todos aqui podem vir, porque como coordenador da região também, né? Se um movimento vem e diz assim, padre, nós não temos onde fazer, como coordenador da região eu sou, por dever de ofício, tenho que acolher, né? Porque na região nós fazemos, às vezes, do nosso bispo, então nós temos que acolher toda a pastoral, todo o movimento, a associação, né? E graças a Deus que aqui nós temos espaço, não é? A paróquia Santa Maria, ela em território e também, né, como coração de mãe, sempre acolhe, né? Sempre poderá acolher. Que bom, né, que quando começou esta paróquia, o primeiro padre, ele teve essa visão de que ia crescer, né? Olhando as fotos de quando começou tudo isso, né? A gente via que tem uma foto que só tem a Volks e a Santa Maria, não tem mais nada, não tem mato e terra. E aí a gente vê que de fato os primeiros padres, o padre Fiorente Helena, o padre Ceslau, né? O padre José Aguirre, uma visão muito bonita, muito grande, assim, visão do futuro, de que tudo ia ser expandido, tudo ia crescer. É essa visão que a gente tem que ter, porque a igreja, ela é como o fermento da massa, a gente não percebe e ela vai crescendo, e que bom que ela vai crescendo, porque depende de nós, né? A gente lança as bases, lança as raízes, as sementes, mas a igreja, ela vai crescendo porque ela é obra de Deus, ela é obra do Espírito Santo que vai vivificando, que vai animando a nossa igreja, né? O problema é quando a gente acha que tudo vai depender de nós, aí a coisa, né, desanda. Quando a gente acha que se não for com a gente, né, não vai para frente, aí que a gente está redondamente enganado, né? Porque independe, né? Independe. A igreja, ela é muito maior do que a minha compreensão limitada e muitas vezes fragmentada do que seja a igreja. Por isso tem que ter evento regional, por isso tem que ter evento diocesano, por isso a gente tem que conhecer outras realidades das paróquias, para a gente ver, de fato, como é grande a dimensão sobrenatural da nossa igreja, né? A gente fica muito feliz, né, de ter esse dia aí, um dia abençoado, um dia que vocês consagraram, né? Consagraram o tempo, a disponibilidade para estar aqui na presença de Jesus. Eu tenho certeza que não foi um dia, foi algo que vocês ganharam, que vocês não têm como mensurar, mas quão vocês ganharam na vida de espiritualidade, né? Vocês se alimentaram, se abasteceram, né? Para depois, no dia a dia do apostolado, da evangelização, lançarem as bases com mais solidez, com mais força, animados, vivificados pelo Espírito Santo de Deus, né? E agora concluindo com a celebração da Eucaristia. A Eucaristia que é alimento, como eu disse no início da celebração, né? E hoje o alimento da palavra de Deus vem mostrar para cada um de nós um Deus que é misericórdia. E Ele é misericórdia, e para nos colocar na presença dEle, que é misericórdia, nós não precisamos fazer coisas extraordinárias, né?
Moisés, na primeira leitura do livro do Deuteronômio, é o livro da segunda lei. O primeiro livro da lei é o livro do Levítico. Levítico e Deuteronômio são chamados livros da aliança. Moisés está dizendo para o povo de Israel e diz para cada um de nós hoje: olha, a palavra de Deus, os mandamentos, os decretos do Senhor, ele não pode ser um peso para a nossa vida. Pelo contrário, deve ser alegria ao nosso coração, deve ser suave para a nossa vida. Então, Deus não pede nada impossível para nós. Nada do que Deus pede para nós é impossível. E Moisés vai dizer, ó, a palavra está diante dos teus lábios, está diante do teu coração, para que você observe. Porque se você observar e colocar em prática os mandamentos divinos, o ensinamento de Deus, o que vai acontecer contigo? Você vai ganhar a vida em plenitude, a vida em Deus, né? Do contrário, o que nós vamos ganhar? A morte, né? Se a gente seguisse a leitura, Moisés ia dizer assim, ó, eis que, né? Porque Moisés é um profeta, ele fala assim, olha, eis que Deus põe à tua frente dois caminhos, a vida e a morte, a bênção e a maldição, as trevas e a luz. O que Deus quer que escolhemos? A vida, a bênção, a luz, né? E Ele não força a nós a nada, né? Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da liberdade. Só que se nós escolhermos o bem, a luz, se nós escolhermos a bênção, temos consequências muito práticas. Se escolhermos a maldição, as trevas, se escolhermos o pecado, nós temos também as consequências. O grande problema é que muitas vezes nós escolhemos o mal, nós escolhemos as trevas, nós escolhemos o pecado, e aí vem as consequências. Nós escolhemos por força do mau uso de nossa liberdade, e aí quando vem tudo de errado na nossa vida, nós culpamos Deus e falamos, Deus está me castigando, Deus está me amaldiçoando. Não, tudo isso é fruto da sua opção fundamental. O que você escolheu? O que você escolheu, você está tendo agora as consequências, né? Você está colhendo os frutos de tudo aquilo que você escolheu de errado. É isso que Moisés está dizendo ao povo. Devemos escolher Deus, devemos escolher a vida, para que tenhamos de fato, quando chegarmos ao paraíso, e chegarmos de fato ao paraíso, tenhamos Deus em plenitude. É isso que ele está dizendo para nós, né? Então, não é algo impossível. Deus coloca os seus mandamentos porque Ele sabe que se fizermos um esforço, um sacrifício cotidiano, nós vamos conseguir observar tudo o que Ele nos ensina para bem vivermos, para sermos santos, como é o desejo dEle, que sejamos santos já neste mundo em que vivemos, sendo santos, testemunhando Jesus Cristo, testemunhando o amor, testemunhando a verdade, né? E o Evangelho, Jesus vem nos mostrar também numa historinha simples, mas é uma parábola exemplar, que é o paradigma do Ano Santo da Misericórdia. Ele vem nos mostrar com a parábola do bom samaritano, que é muito simples fazer a vontade de Deus, que é muito simples alcançar a vida eterna, né? Jesus está caminhando para Jerusalém, e no meio do caminho chega esse mestre e pergunta para ele, né? Lembrando que o caminho que Jesus faz para Jerusalém é o caminho da morte. Lá ele vai sofrer a condenação, lá ele vai ser preso, ele vai sofrer a paixão, a morte de cruz, mas também lá o lugar da sua ressurreição vitoriosa. É o lugar onde a vida vence a morte, né? Vai passar pela dor. E no entanto, Jesus, ele não está, podemos dizer assim, incomodado com tudo isso que vai acontecer. Ele podia falar, você está vindo com uma história, eu estou aí, né? Estou no ápice da minha condenação, e você ainda vem perguntando coisa para mim, né? Tem gente que vem ao encontro dele, está indo para Jerusalém, ele cura, não é assim? Ele toca, ele tem uma palavra de carinho, de solidariedade, uma palavra de amor para todo mundo, cheios de conflitos interiores. Jesus está, porque ele sabe que lá ele vai sofrer tudo aquilo
que um ser humano imagina não sofrer na vida, Jesus Cristo vai sofrer com a sua condenação, com a sua paixão e morte. No entanto, tudo isso que ele sabe que vai acontecer com ele não deixa transparecer, e ele ele instrui, ele ensina, ele exorta, não é? Aí esse mestre chega para Jesus e faz uma pergunta, que também é a pergunta de cada um de nós: o que devemos fazer para receber como herança a vida eterna? Não é assim? Nós estamos aqui celebrando a Eucaristia, nós fazemos experiência de oração, a gente participa de pastorais, de movimento, não é por um outro fim, é para, de fato, compreender o que nós devemos fazer para ganhar a vida eterna. Se nós estamos aqui porque nós queremos ir para o céu, pode levantar e ir embora, não é verdade? Nós estamos aqui porque nós queremos ir para... Ixi, não quer não, né? Então o contrário é verdadeiro. Se vocês não querem ir para o céu, vocês querem ir para onde? Não fala não, pelo amor de Deus. Vocês querem ir para o céu. Mas não agora, né? A gente pode esperar um pouquinho mais, não pode? Então vamos trabalhar, né? Ainda falta muito para a gente conquistar o céu, não é? Para a gente garantir. Mas nós queremos ir para o céu. Não tem outro motivo de estarmos aqui nessa noite, não é? É a mesma pergunta desse mestre, né? Só que Jesus, ele vai dar uma no rim dele, né? Porque ele fala: o que eu preciso para ganhar como herança a vida eterna? Mas Jesus, você não conhece a Sagrada Escritura? Se você é um mestre, você conhece a Bíblia. O que está escrito lá? Né? E aí Jesus faz uma provocação. Você conhece a palavra. Como você lê a palavra? É diferente, viu? Conhecer, o diabo também conhece. O diabo conhece a Bíblia de cabo a rabo. Tem muita gente também que conhece a Bíblia de cabo a rabo e não sabe nada do que está escrito lá, não é? Hitler conhecia. Hitler entrava em igreja católica, rezava, ajoelhava, e no entanto você viu o que Hitler fez na história da humanidade, a desgraça que ele fez, não é assim? Falar, conhece, e como você lê, são duas coisas muito diferentes. E aí ele vai dar uma resposta brilhante, o mestre: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele faz uma síntese de todo o ensinamento de Deus. Ele dá um duplo mandamento. Olha que bonito. Jesus falou: perfeito, parabéns, faz isso e você vai viver, você vai ter a vida eterna. Aí, né, ele quis arrumar o nariz do diabo, né? Porque quanto mais se arruma, mais piora. Aí ele quis afrontar Jesus, ele quis se justificar, mas não só justificar para Jesus, mas para a religião da época. Ele fala: mas mestre, quem é o meu próximo? Aí Jesus pega ele na curva. Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Um sacerdote, um levita e um samaritano, que vão ver aquele homem que foi pego por assaltantes, bateram nele, espancaram, roubaram tudo que ele tinha, ele deixou lá quase morto, vertendo sangue, não é? Passou o sacerdote, viu e passou pelo outro lado. Veio o levita, viu e passou pelo outro lado. E veio o samaritano, que era um estrangeiro, que não se dava bem com os judeus, porque o judeu se coloca como puros, raça pura. Então o samaritano, ele se mistura com outros povos, eles se casaram com outro, então é uma raça miscigenada, então são impuros, então a gente não pode nem tocar, não é? Viu, se aproximou, sentiu compaixão e tocou. Por quê? Porque desinfetou as feridas com o vinho, jogou óleo que é curativo, pôs no animal, levou a pensão e ainda pagou e ia pagar mais, tudo que tiver gasto, né? E aí Jesus pergunta para ele: na sua opinião, qual dos três foi o próximo desse homem? Aí ele tem que admitir, né? Porque ele tem que admitir pela palavra. Foi aquele que usou de misericórdia, porque compaixão e misericórdia é a mesma palavra, em traduções diferentes é a mesma palavra, não é? Eu pergunto para vocês: o sacerdote e o levita estão errados?
Nossa, que silêncio. Bonito, né? Estão errados? Sim? Sim. Depende. Perante a religião, eles estão certos. Eles cumpriram fielmente as prescrições da religião. Agora, perante a lei do Senhor, o ensinamento de Deus, eles estão certos ou estão errados? É isso que Jesus quer mostrar. Não adianta você estar bem com a religião e estar errado com a palavra de Deus. Então Jesus quer mostrar que esta religião não corresponde mais à vida, porque ela não defende a vida. Ela separa, ela discrimina, ela rotula, ela marginaliza, ela dita quem é puro e quem é impuro. Então é religião que não é mais a religião de Jesus. Jesus inaugura uma nova religião, uma religião que vai de encontro ao próximo, porque não é só ver, né, o próximo, você tem que se fazer próximo, e não tem outro jeito de se fazer próximo se você não se aproximar, se você não olhar para o outro e se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro é sentir com a dor do outro. Isso é amar com o amor que Deus ama a humanidade. Misericórdia significa amar a humanidade com o amor visceral. Esse é o amor de Deus. E é esse amor que Jesus convida com que nós nos amemos uns aos outros, né? É um amor pleno, um amor puro, um amor desinteressado, porque aquele homem que estava caído era um judeu, e quem está tocando nele é um samaritano. Ele não vai ganhar nada de fazer isso, né? Ele não vai ganhar nada. Pelo contrário, se aquele homem tivesse um pouquinho respondendo alguma coisa, ele ia mandar o samaritano embora, por causa da prescrição da religião, não é? O mestre teve que se curvar, por quê? Porque a palavra de Deus, ela é maior do que qualquer religião. Se a religião não tiver a palavra de Deus como centro e não pautar a sua espiritualidade, suas normas, sua disciplina em cima da palavra que é a base, essa religião tem que deixar de existir. Porque não é uma religião de Deus, mas é uma religião do demônio. E aí a gente basta você olhar para a sociedade, né? O que pregam nas igrejolas que se abrem nas beiras de esquina? Se prega prosperidade, não é assim? Eu já falei isso aqui uma vez para vocês. O fulano vai lá, já vieram falar comigo. Aí chega, o pastor diz assim: olha, dá tudo que você tem, que você vai ganhar tudo em triplo, em dobro, em quádruplo. Aí o fulano tonto, né? Dá tudo, né? E aí não ganha nada. Claro, porque ele quer ganhar. Aí ele chega para o pastor e diz: mas pastor, eu não ganhei nada, eu estou na miséria, eu estou passando fome. Ah, mas é lógico, porque você não tem fé, né? Aí o pastor ainda joga em cima do coitado, e o coitado ainda fica como maldito diante de tudo, né? Religião da prosperidade, uma religião que não olha o ser humano, mas olha só pelo lado econômico. A religião de Israel não era diferente. Além do econômico, se tinha a questão da pureza, não é? Mas a pureza que estava ligada também ao financeiro, ao econômico, porque ou se comprava o sacrifício para ficar puro, se você não conseguisse comprar o sacrifício, você ia permanecer impuro e você ia permanecer com a maldição de Deus sobre a sua vida. Então Jesus está quebrando, está mostrando que essa religião não é uma religião que gera vida, que gera dignidade do ser humano, não é uma religião que vai ao encontro do próximo, não é uma religião que é da misericórdia. O verdadeiro templo estava caído à beira do caminho, né? Você, para cumprir um preceito, você não olha mais para o seu próximo, não. Tudo isso deve cair por terra diante daquele que está ali, e no rosto desfigurado dele nós temos que ter misericórdia e enxergar que ali está a imagem invisível de Deus, que se torna visível no rosto desfigurado desses nossos irmãos, né? Agora, a pergunta que Jesus fez a afirmação que Jesus fez para ele, faz para cada um de nós, né? Quando ele fala que foi aquele que agiu com misericórdia e ao próximo, nós temos que nos perguntar: a palavra de Deus, ela é como um espelho para nós, né? Sobretudo essa palavra de hoje, ela coloca o espelho que vai à nossa frente e vai confrontar a nossa vida prática. Quais são as atitudes e as ações de misericórdia
que nós como igreja, como família, como comunidade, o que nós estamos fazendo de misericórdia nesse mundo? Vocês já pararam para pensar? Né? A gente fica doido se a gente for parar para pensar, né? O que nós estamos fazendo de concreto, de misericórdia? Jesus fala muito claro: vai e faze a mesma coisa, né? O que nós estamos realizando? Tem alguns grupos dentro da nossa sociedade que a gente não fala porque a gente tem medo, né? A gente não tem uma palavra e aí a gente tem medo de dizer, né? É mais fácil a gente ter nojo, né? Aquele que está caído, aquele que pede, que estende a mão. É mais fácil eu transferir caridade, não é assim? Eu transfiro a minha caridade, né? Para o outro. Às vezes bate na porta da gente pedindo alimento. Quando a gente vai atender, olha, padre, eu fui ali no vizinho. Ele falou assim: vai na igreja que o padre dá. E a pessoa não tem nada a oferecer? Ela não tem um desprendimento? Ela não pode partilhar o pouco que ela tem com aquele que nada tem? É bom, é fácil você jogar para o outro para que ele possa fazer caridade. Só orar não enche barriga de ninguém. Quem está com fome hoje. Está com fome hoje. Não espera para amanhã. Bate nas costas e fala: vai com Deus, Deus vai te ajudar, vou rezar por você, você vai conseguir. E a pessoa vai embora de mãos vazias, com fome. O Evangelho passa necessariamente pela... Eu sei que existe. Aí eu sei, eu sei tem em algum lugar lá, mas acha que nunca vai precisar. Não é assim? Vai precisar colocar alguém lá. O mundo dá volta, gente, né? Eu tenho que assumir, é uma casa da nossa diocese, da nossa igreja. Precisamos ajudar, precisamos colaborar, não é? Lá em Ribeirão Pires tem uma casa também, no Jardim Caçula, de jovens. Eu já mandei alguns jovens para lá, para se recuperar, que também depende da ajuda nossa, das paróquias, da nossa diocese. Quem sabe, né? Quem sabe? Você sabia que lá no Pós-Balsa, eu não sabia, eu descobri agora na visita, que existe um asilo que foi feito dentro de uma igreja bem antiga. Fizeram um asilo porque não tinha lugar para colocar as senhoras e senhores, né? Tem uma senhora de 109 anos lá, né? Bonitinha ela, e dava risada, a gente brincava com ela, dava risada. Aí a pessoa chegou para mim e falou assim: padre, nós estamos tristes, padre. Será que Deus vai nos castigar porque nós transformamos eu e o bispo, né? Será que Deus vai nos castigar porque nós transformamos essa igreja num asilo? Aí ele disse: não, imagina, pelo contrário, Deus está muito feliz porque vocês acolheram 70 idosos aqui, né? Deus está muito feliz porque vocês acolheram os templos dele dentro da casa de Deus. Elas estão quentinhas, estão bem cuidadas, porque vocês estão se dispondo a cuidar. Essa de 109 anos, né? Faz 6 anos que a família colocou lá e nunca foi visitar, e nunca ajudou com R$1. Cadê a misericórdia, né? Então, gente, é muito fácil a gente falar sua dor e vai ajudar seu irmão. Você vai ver que sua vida vai ser transformada pelo amor de Deus. Seja misericordioso, como o nosso Deus age de misericórdia para conosco. Muitas vezes nós não merecemos, mas Ele derrama profusamente toda a sua misericórdia sobre nossa vida. Bonito? A gente percebeu os gestos, né, do bom samaritano. Ele toca. Esse samaritano é Jesus. Esse homem que está caído à beira do caminho são todos nós pecadores, né? Esse gesto do vinho que é derramado, que desinfeta, que purifica, esse vinho é o sangue redentor do Cordeiro, que somos convidados a tomar, a nos aproximar em toda a Eucaristia. Daqui a pouco nós vamos nos aproximar. Esse vinho que nos salva, que nos liberta, que nos purifica, né? O óleo é o óleo dos enfermos. Olha aqui, que é sacramento, que é Deus que vem também nos curar de toda a enfermidade, e sobretudo a enfermidade que o mal, que o pecado causa em nós. E se assumimos o que Jesus diz hoje, vai e faz a mesma coisa, nós somos a bênção. Quem é a bênção? A hospedaria que acolheu esse homem, a igreja, que tem que continuar a missão de Jesus Cristo, de ser um sinal, de ser a porta da misericórdia para todos aqueles
que acham que não tem mais vida, que não tem mais esperança, que não tem mais dignidade. Vamos assumir essa missão. Deus, Cristo, Ele conta com cada um de nós. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos nossa